Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre o caso do Felipe Martins, que teve mais um desdobramento impressionante aqui, mais um absurdo que foi confirmado nesse processo, né? O Mauro Cid fez uma declaração agora no curso do processo lá no STF, em que ele negou que o Felipe Martins tenha viajado para os Estados Unidos. Qual que é o problema disso? O problema disso é que na justificativa da PGR para pedir a prisão do Felipe Martins, dizia que o Mauro Cid, na delação premiada dele, teria dito que o Felipe Martins saiu do Brasil e que ele estaria na reunião dos ministros militares com o Bolsonaro e coisa e tal, e que teria viajado no final do ano. Só que ele não viajou, e o Mauro Cid falou, não, nunca falei isso, nunca falei que ele viajou. Ele confirmou que ele estaria na reunião, mas nunca falou que viajou. Lembrando que ele falou que estaria na reunião, mas na verdade, tanto os ministros militares quanto o Bolsonaro, quanto o próprio Felipe Martins, falam que ele não estava na reunião também, né? E não tem evidência dele ter entrado no Palácio do Alvorada na data da reunião. E mais do que isso, o celular do Felipe Martins mostra que ele não estava na reunião. O Mauro Cid diz que ele estava na reunião, mas a questão toda é a viagem, porque isso daqui mata a justificativa da PGR para pedir a prisão do Felipe Martins. Vocês lembram, o Felipe Martins foi preso preventivamente porque supostamente estaria planejando sair do país, né? Poderia apresentar risco de fuga. Claramente uma fishing expedition, uma pesca legal, uma pesca probatória, queriam prender ele para querer que ele fizesse um acordo de delação premiada, o que fizeram com o Mauro Cid, tentaram fazer com o Felipe Martins também, porque aí teriam duas pessoas corroborando a tese maluca deles, dessa história do golpe, que não tem lógica nenhuma, não tem nenhum sentido isso daí. Enfim, vamos entender esse caso aqui, porque isso piora a situação. E vamos lembrar que esse é um outro caso que ninguém está falando, mas isso daqui é um caso extremamente sério, tá? Quem ordenou essa adulteração da entrada do Felipe Martins lá nos Estados Unidos corre problema, vai ter problemas muito sérios lá nos Estados Unidos agora, ainda mais agora com Trump já em modo de ataque contra o Alexandre de Moraes, né? Essa notícia foi sugerida por Aspone do Supremo Tribunal Fascista, Dei o furo, mas estava limpinho, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Mauro Cid diz que o Felipe Martins não viajou para os Estados Unidos com o Bolsonaro. Aqui, a defesa do ex-auxiliar presidencial sempre negou a viagem, que acabou fundamentando a prisão do Felipe Martins. Aqui, ó, delator da trama golpista, o Mauro Cid disse nesta segunda-feira, em depoimento no STF, que Felipe Martins, ex-auxiliar de Bolsonaro, não pegou carona no voo presidencial que levou o ex-mandatário aos Estados Unidos. A suposta viagem, sempre negada por Felipe Martins, foi usada como fundamento para justificar a prisão do ex-auxiliar presidencial. E veja, uma justificativa totalmente tosca, porque no final das contas tinha a evidência de que ele pegou um voo da TAM para o Paraná no final do ano, ou seja, que não teria nenhuma possibilidade de ter ido para os Estados Unidos, para coisa, né? Aí, ou seja, a justificativa da PGR é isso daqui, ó, que o Mauro Cid teria dito que o Felipe Martins estava na reunião e teria ido lá. E o nome do Felipe Martins estava na lista de passageiros que viajaram a bordo. Essa lista de passageiros indicava quem iria, né? Mas o Felipe Martins falou que não embarcou, não foi, decidiu não ir para os Estados Unidos e foi para o Paraná. Entretanto, não se verificou registro de saída do assessor no controle migratório. Uai, ou seja, porque ele não saiu. O que pode indicar que o mesmo tenha se evadido do país para se furtar de eventuais responsabilizações penais. Caramba, que absurdo isso, porque no final das contas ele poderia ter viajado, se ele quisesse ter ido para a Flórida, ele poderia ter ido, não tinha nenhuma perseguição penal contra ele, não tinha nenhuma lógica isso daqui. Claramente essa prisão do Felipe Martins foi tortura para tentar obter uma delação premiada dele. O pessoal fez uma coisa absurda que nunca foi feito no Brasil. Lembra, a esquerda falava isso, falava que o pessoal da Lava Jato torturava as pessoas para obter delação premiada e coisa e tal, mas isso nunca aconteceu na Lava Jato. Não tem nenhum caso desse absurdo da Lava Jato. E, no entanto, aqui com o Felipe Martins, cara, é óbvio o problema. Mas o pior todo é que quando essa coisa começou a ficar muito evidente, de que ele não tinha ido para os Estados Unidos, que o motivo da prisão dele não tinha lógica nenhuma, me apareceu o senhor Guilherme Amado, dizendo aqui, ó, investigado, Felipe Martins teve entrada registrada nos Estados Unidos e depois evaporou.
Aí surgiu um registro de entrada do Felipe Martins lá nos Estados Unidos. Aí pronto, aí manteve a prisão do Felipe Martins, porque, pô, né, inventaram uma entrada. De novo, o Guilherme Amado certamente está como cúmplice nessa história toda que fizeram para a tortura do Felipe Martins, para forçar ele a uma delação premiada aqui no Brasil, né? Acabou que ele não assinou a delação premiada nenhuma, sempre ficou óbvio que ele não tinha viajado, não tinha acontecido nada, não tinha feito nada de errado. Enfim, e aí, esse caso do Felipe Martins pode ser um caso que vai complicar muito, né? Aqui, ó, vai dar prisão para autoridades brasileiras, diz o advogado do Felipe Martins. O Chiquini, que é o atual advogado do Felipe Martins, falou que, olha só, quem fraudou a entrada do Felipe Martins nos Estados Unidos tem parente no Brasil, segundo diz o advogado do Felipe Martins, agora o Chiquini, né? E, de novo, vai dar merda isso daqui, isso vai dar uma merda muito grande. A pessoa que fraudou a entrada dele nos Estados Unidos, a gente não sabe o nome dela ainda, mas as autoridades americanas já sabem. É um brasileiro naturalizado americano que trabalha no CBD lá, que é o Control Border, coisa de fronteira lá. Quando você chega no aeroporto lá nos Estados Unidos, que você está na imigração e você passa naquele controle de passaporte, aquelas pessoas ali são do CBP americano, eles fazem a sua verificação de passaporte ali, né? Então, essa pessoa que trabalha nesse órgão americano falsificou a entrada do Felipe Martins, né? E aí, ou seja, não, essa pessoa tá ferrada, amigo, porque lá nos Estados Unidos é muito sério esse tipo de coisa. Você fraudar o sistema de imigração, os Estados Unidos tem uma preocupação enorme com questão de imigração. Inclusive o Trump tem uma preocupação monstruosa com questão de imigração, né? Então essa pessoa, que é um brasileiro naturalizado americano e tem parentes no Brasil, que teria feito essa confusão. E a gente sabe que é brasileiro porque na primeira vez que a pessoa adulterou a coisa, botou o nome Felipe. Felipe com E só existe no Brasil, tá? Não existe, em tudo quanto é lugar é Felipe com I só. Inclusive Felipe Martins se chama Felipe com I só. Mas aqui no Brasil tem um monte de gente que é Felipe com E. Né? Então a pessoa lá é brasileiro que faz esse tipo de erro, confunde Felipe com Felipe, né? Só tem Felipe no Brasil, no final das contas. Então, essa pessoa tá ferrada lá nos Estados Unidos. Mas mais do que isso, se ela tem parentes no Brasil, quem contactou ela? Quem pediu para ela fazer esse tipo de coisa? Quem ordenou ela para fazer esse tipo de lambança lá no sistema, né? Isso pode chegar na Polícia Federal, pode chegar no Alexandre de Moraes, pode chegar muito longe. E lembra que agora que o Trump está querendo realmente, né, começou a mexer nesse ninho de vespas que é o STF aqui no Brasil, a coisa pode piorar muito rapidamente para o Alexandre de Moraes e para o pessoal, para o Fábio Shor, para o pessoal da polícia que está envolvido nessa história toda, e para o Guilherme Amado também, tá? O Guilherme Amado tá com problema esse cara, porque do jeito que ele está fazendo aqui, é lógico que ele vai alegar que isso daqui é jornalismo, que ele simplesmente, né, deu a notícia, mandaram para ele como fonte isso daqui e ele deu a notícia, né? Mas não sei não, hein, porque no final das contas é bem possível que isso acabe dando merda para ele também dessa forma. Enfim, aqui ó, suspeita de armação contra Felipe Martins pode agravar cerco a Moraes lá nos Estados Unidos. E tá a investigação toda aqui, o nome dele, coisa e tal, entrada nos Estados Unidos, e a história toda, aqui o nome dele é Felipe com I, e tava Felipe com E, né, e tinha um número de passaporte errado, fizeram uma lambança lá, essa coisa toda aqui foi uma lambança completa que eles fizeram lá esse brasileiro que trabalha no Custom and Border Protection, CBP, Custom and Border Protection, e teria feito essa lambança toda aqui, né? A prisão baseou-se no texto do colunista em um arquivo doc editável, ou seja, no final das contas, essa toda a história. Um absurdo completo isso daqui, né? E, de novo, a defesa de Felipe Martins já levou a suspeita de fraude à Justiça dos Estados Unidos, isso já está correndo lá há algum tempo já, e isso vai dar merda por lá. E, de novo, se desse merda na época do Biden, a pessoa que fez a falsificação lá nos Estados Unidos está fodida, não tem como escapar disso, porque a justiça lá é muito séria, não tem esse partidarismo que tem o STF aqui no Brasil. Então lá o cara vai ser condenado de qualquer forma. Mas mais do que isso, no final das contas, agora que tem o Trump e que o Trump está querendo pegar o Alexandre de Moraes, a chance disso chegar aqui no Brasil é muito grande, né? Enfim, e o Alexandre de Moraes tá chateado, ele ficou chateado com o advogado aqui, o Jeffrey Chiquini, que é o advogado do Felipe Martins, estava fazendo uma questão de ordem e o Alexandre de Moraes ficou todo chateado aqui. Não, quando eu falar, o senhor fica quieto, disse o juiz do STF na audiência de ação penal,
enquanto ele estava fazendo uma questão de ordem. Questão de ordem é para interromper mesmo, pô. Questão de ordem é para interromper a pessoa. É porque tem alguma questão alguma coisa que está errada, tem que ser interrompida a coisa. O Alexandre de Moraes não aceita. Aí, olha só o que respondeu o Alexandre de Moraes nessa história do Chiquini. Deveria ter prestado concurso para o Ministério Público, disse o Alexandre de Moraes para o Chiquini. Ou seja, o Alexandre de Moraes esqueceu que ele agora é juiz, não é mais no Ministério Público. É o que eu sempre falo para vocês. O Alexandre de Moraes, ele atua como Ministério Público, ele atua como acusador nesse caso. Ele não conseguiu tirar o chapéu dele de Ministério Público e vestir o chapéu de juiz. Ele continua sendo acusador nessa história, está agindo como Ministério Público, está mais do que claro para todo mundo. O Alexandre de Moraes, foi o cara que mostrou um vídeo que ajudava a acusação no meio do julgamento. Um juiz mostrando um vídeo favorável à acusação. Onde é que já se viu isso? Lembra, a acusação no Brasil, o processo acusatório no Brasil é baseado em 3 pernas. Você tem a acusação, que no caso desse tipo de crime é o Ministério Público é quem acusa, né, o Bolsonaro e tudo mais, seria o Gonê tem esse papel. Quando o pessoal reclama, não, porque o Gonê mandou o Bolsonaro, que pediu pena para o Bolsonaro, não, o Gonê está fazendo o papel dele é acusar mesmo, não tem nada de errado com o Ministério Público acusar. E do outro lado você tem a defesa do Bolsonaro, que faz a defesa. E aí o ideal é que você vai ter o juiz, que é o cara neutro. Chega a ser engraçado a gente pensar, o Alexandre de Moraes é o cara neutro que vai decidir quem tá certo, se é acusação ou se é defesa. O Alexandre de Moraes que dia sim, dia não critica o Bolsonaro, o Alexandre de Moraes que dia sim, dia não fala merda. A cartinha do Barroso, eu vou falar sobre a cartinha do Barroso ainda, não deu tempo de falar hoje, mas eu vou falar amanhã da cartinha do Barroso, que admite que não, que o Bolsonaro é culpado, já deram a sentença, não, o Bolsonaro é culpado, já está condenado. E aí esse pessoal, Gilmar Mendes e Barroso, que querem provar para o Trump que existe um processo sério aqui no Brasil, que existe preocupação e coisa e tal. Não, eles só ressaltam o quanto que eles já estão direcionados para acusar Bolsonaro, para condenar Bolsonaro. Não tem nenhum julgamento justo aqui. O Trump está certíssimo em sancionar o Brasil. O quanto antes fizer isso, melhor, para justamente ver se a gente evita cair no momento Venezuela, né? Aqui, ó, deveria ter prestado concurso para o Ministério Público. Não, Xandão, ele deveria ter feito política para ser indicado para o STF, né? Que foi o que você fez no final das contas. Você não é mais funcionário no Ministério Público. Você está, teoricamente, na função de juiz nessa coisa toda, né? Eu sei que você não entende isso, né? Enfim, esse caso aqui é o Mauro Cid reafirma que o Felipe Martins apresentou a minuta golpista, que estava na reunião e apresentou a minuta, mas como a gente já falou, é só a palavra dele, não tem nenhuma evidência, e aliás tem evidências contrárias ao que ele está falando, né? Não tem o registro da entrada do Felipe Martins na tal reunião, todas as pessoas que estavam na reunião dizem que o Felipe Martins não estava lá, e o Felipe Martins ainda tem o registro do celular dele, pedindo comida, alguma coisa assim, longe dali do local onde foi a reunião. Então não tem nenhuma lógica o Felipe Martins estar nessa reunião, é uma idiotice esse tipo de coisa, né? Enfim, no final das contas, esse depoimento do Mauro Cid expôs ainda mais o absurdo que é essa prisão do Felipe Martins, que ele está preso ainda, tá? Ele está em prisão domiciliar por enquanto, mas ele ainda está preso, ele ainda está sendo torturado. Vocês lembram quando teve um vídeo do antigo advogado dele, que era o Sebastião Coelho, com ele do lado, ele não falou nada. O Sebastião Coelho gravou o vídeo e postou na rede social. O Alexandre de Moraes ameaçou prender todo mundo, proibir todo mundo, multar, não sei o que lá. Olha o absurdo que é isso. É o que eu falo para vocês, o Alexandre de Moraes está descontrolado. Ele sabe que não tem razão. Ele já chegou no ponto que ele sabe que não tem razão. É que ele tem que dobrar a aposta, né? Com essa questão da briga com os Estados Unidos, eu já falei para vocês, não esperem que o Alexandre de Moraes vai voltar atrás. O Alexandre de Moraes não vai voltar atrás. O Barroso, o Gilmar Mendes, o resto do pessoal do STF, pode até ser que volte atrás. O Alexandre de Moraes não tem retorno. E a mesma coisa o Lula. O Lula não tem retorno não, meu amigo. Se for depender do Lula, o Lula vai só bater no Trump porque são as duas vantagens que ele tem. É a vantagem da popularidade, que ele acha que vai conseguir. Eu acho que não, mas... Enfim, e a vantagem do caminho Venezuela, que é o que ele está buscando. Então o que a gente espera é que o resto do governo, o Congresso e o resto do STF ajam para evitar que a gente vá para uma Venezuela. O caso do Felipe Martins ainda vai feder muito.